FabaMed Conexão Saúde. Olá, o nosso FabaMed Conexão Saúde de hoje traz um tema interessantíssimo, um tema que fala aos olhos de todos nós, porque muita gente está ficando cega sem saber como, de uma hora para outra, começa a entender que sua visão está indo embora e muitas vezes para sempre. Para isso, convidamos a doutora Cláudia Galvão, que é especialista em oftalmologia. Doutora Cláudia, muito bem-vinda aqui. Nós agradecemos a sua presença e acho que chegou em boa hora a falar de glaucoma, né? Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui e levar conhecimento à população nunca é demais. É sempre bom e vamos lá. Vamos lá. Olá, gente, é o seguinte, a doutora Cláudia é graduada em Medicina pela Escola Baiana em 1996, fez residência em oftalmologia pela Universidade Federal da Bahia, tem o título de especialista em oftalmologia pela Associação Médica Brasileira, é especialista em glaucoma e ultrassonografia ocular pela Unifesp, né, São Paulo, e é ex-presidente da Sociedade de Oftalmologia da Bahia, entre outras coisas. Mas a gente ressalta aqui que a doutora Cláudia Galvão é preceptora do Departamento de Oftalmologia, do setor de glaucoma, do Hospital Santo Antônio, lá de Irmanduce. Para início de conversa, a gente precisa esclarecer para a população o que é glaucoma. Isso, excelente. Dessas coisas aí, só quebrando um pouquinho o protocolo, o que eu mais gosto de ser ou de estar sendo é médica do meu paciente. Então, eu gosto que ele sinta que ele tem um médico, que ele tem alguém que pode cuidar dele naquela área que eu posso fazer bem feito o que eu me propus a fazer. Mas definir glaucoma, assim, a gente tem que realmente identificar quem é que está escutando para a gente definir. Mas é uma doença degenerativa que acontece no olho, especificamente no nervo óptico, e que a gente pode pensar no nervo óptico como um cabo cheio de fios, mais de 1 milhão de fios. Mais de 1 milhão? Quase 1,5 milhão, 1,2 é a média, tá? Mas aproximadamente 1,5 milhão de fios. Apesar de finíssimo, né? Finíssimos, exatamente. E que eles vão sofrendo uma degeneração, seja por pressão ou por outras causas, ou por susceptibilidade dele próprio, né? Uma vulnerabilidade, uma fragilidade dele próprio. E ele interrompe a mensagem do olho para o cérebro. Então, isso não acontece do dia para a noite, não é um interruptor que apaga. Isso é um processo lento que vai acontecendo. E que cursa, na maioria das vezes, com a pressão ocular. E a gente fala muito de pressão ocular. Falar de pressão ocular é muito importante porque é o que a gente pode mexer, é na pressão do olho. Perfeito. Olha, a gente, como a doutora falou, se observa muito a pressão sanguínea. Todo mundo diz, como é que está a sua pressão? Eu tenho hipertensão, eu não tenho. Esse é um comentário que se ouve muito. Mas pouco se fala sobre pressão ocular, né? Eu falo assim, no termo da grande parte da população, muitos nem sabem que tem uma pressão ocular alta, não é isso? Exatamente. A gente vai tratar, primeiro vamos pedir aqui a nossa produção, a Tony, que coloque aqui uma anatomia do olho, que é a imagem 1. Vou pedir que a doutora Cláudia explique para a gente, por favor, pode levantar ou pode chegar perto do quadro ali, da imagem. Explica o que é um olho. Isso é um olho, gente, de uma pessoa deitada olhando para cima, tá bom? Não é isso? Perfeito, né? Um aluno maravilhoso. Não precisa se aproximar, não. O microfone te pega bem. Explica aí. Quais são as câmaras do olho? O que é dividido um olho? Então, quando a gente olha o olho, a gente vê a pálpebra, vê a parte branca, a parte coloridinha, que pode ser marrom, né? Que é a íris, mas a gente não imagina que o olho é dividido em câmaras. E essas câmaras, elas não estão vazias, elas são preenchidas por líquidos diferentes e que não ficam parados, não há um estágio, não há um paradeiro daquele líquido. É como um rio, né? Ele é produzido, existe a fonte e existe um escoamento, ele vai banhando o olho e é escoado, ele sai por um ralinho típico do próprio olho. Tá? Vamos lá. Então, a gente tem a câmara anterior, que é um espaço que está entre
a córnea e a íris. A córnea é uma membrana transparente, como Então, se fosse o vidrinho do relógio. sim, essa parte que a doutora está apontando é a parte mais externa do olho aí Mais agora. externa, que está em Certo. contato com o meio ambiente, com oxigênio e precisa tudo. Então tem um espaço entre essa córnea, que é o vidrinho lá do relógio, e a íris, que é o coloridinho do olho, tá? Esse espaço é a câmara anterior e o líquido fica circulando. Essa parte pintada de verde aí é a íris. A parte pintada de verde é a íris, Uhum. tá? Embaixo da íris, né, nesse contato mais próximo com o cristalino, que é a lente natural que nós temos no olho, tá? Existe a câmara posterior. Esse espaço é um espaço muito piquititico, às vezes a gente chama de espaço virtual até, porque ele enche, esvazia, ele é dinâmico, o olho é dinâmico. Então, a produção do humor aquoso líquido que preenche a parte anterior, ele passa por debaixo da íris, entre o cristalino e ela, passa pelo o orifício da pupila, que é a menina do olho, as pessoas chamam de menina do olho, e aí passa para a câmara anterior e lá ele caminha, toma o rumo de saída dele. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui. Uma pessoa que está com os olhos secos, essa secura do olho, ela está acontecendo aonde? Pessoa que, por exemplo, vai ficando mais velha e o olho não se enche do líquido lacrimal, por exemplo. Olho seco é outro programa, viu, para a gente fazer, mas é bem interessante também. Não tem nada a ver com o humor aquoso. Esse líquido ele é produzido dentro do olho e ele é absorvido dentro do olho. É um sistema fechado. O nosso olho tem que lembrar que é um amendoinzinho, é como um amendoinzinho. Tem as coisinhas lá, tem a carninha dentro e lá mesmo fica, só se alguém abrir. Então, esse ressecamento vem da glândula lacrimal, que é palpebral, da superfície. Não tem a ver com isso. Não tem correlação com isso. Então, esclarecida a minha dúvida, vamos adiante. Vamos adiante. Então, a gente tem a câmara anterior e a câmara posterior. Então, o líquido é produzido nessa região pelo corpo ciliar, passa banha o cristalino e a íris por detrás. O cristalino é a lente do olho. É a lente natural do olho, que envelhece e vira catarata. Passa pela pupila, vai para a câmara anterior e aqui tem uma malhazinha, como se fosse um filtro, né? E o líquido sai por esse filtro. Isso daí, essa perda de balanço, principalmente na saída do líquido do olho, é que causa o aumento de pressão do olho, que aí a gente pode até ver na próxima imagem. Onde é o local? É esse vermelhinho? É essa linhazinha que tem aqui. Sim, é aí que se dá a pressão. É no ângulo da câmara anterior. Ok. Um espacinho, assim, como se fosse o cantinho da casa. No Entendi. cantinho da casa é onde tem um ralinho e ali escoa. Certo, Tá. ok. E a partir do cristalino para baixo? Do cristalino para baixo, a gente tem esse pedação aqui. Essa porção daqui, gente, é 1/6 do olho. O restante é a retina e o nervo óptico. Essa porção, essa câmara posterior aqui, posterior ao cristalino, ela é preenchida por um outro material não tão líquido, mas também não é sólido. É Viscoso, algo, né? ele é bem viscoso. As pessoas chamam de gelatina, né? Então é meio gelatinoso mesmo, bem móvel, e ele fica preenchendo toda a câmara posterior, inclusive ele é também responsável por manter a retina na posição que ela tem, coladinha como um tapete que forra o olho por dentro, tá? Então, quando a pessoa tem descolamento da retina, esse líquido, ele sai? Ele pode, depende do tipo do descolamento, né? Ele pode ser um descolamento tracional, que aí o vítreo ele pode adensar mais em um ponto e puxando a retina como se puxa um tecido, rasgar. Entendi. E aí descolar a retina. E a retina, as células da retina vão se confluindo aqui, né? Ela é formada por células e pelos os fiozinhos, né? A célula tem um fiozinho que é o axônio de um neurônio, de uma célula neuronal. Esses axônios vão se juntando, a gente percebe que aqui ela é mais fininha e ela vai ficando mais espessa, porque vai juntando, é como se fosse um bocado de fio que vai se juntando e passa por essa porção posterior, que é o tal do cabo. O nervo, que é o nervo óptico. O nervo óptico, alguns chamam de disco óptico, né? O disco é a imagem da cabeça do nervo. Certo. E esse nervo aí, a gente pode voltar para a nossa posição original. Esse nervo óptico aí é o local onde
a degeneração da imagem e o cérebro vai deixando de ver a imagem que todos estão vendo. É isso? É. O nervo óptico é um fio condutor mesmo, por isso que eu usei a analogia do fio, da mágica que acontece na retina, né? Que é a transformação do estímulo de luz. A gente só enxerga porque a luz incide sobre tudo. Se tivesse tudo escuro, a gente não estava vendo absolutamente nada. Então, é a luz que faz isso, a gente capta essa luz, transforma, é uma transdução. A gente transforma o estímulo luminoso em estímulo químico. Então, estímulo físico para estímulo químico dentro do olho, e aí passa pelo nervo óptico que vai até o cérebro. Olha, quando isso, a lesão acontece no nervo óptico, essa capacidade vai reduzindo. isso daí é de uma beleza, isso é Deus, né? E eu estou falando isso porque, ao contrário de outros entrevistados, nós passamos 2 horas antes da entrevista só combinando com a doutora Cláudia, separando imagens, porque ela é apaixonada por esse assunto e nós estamos nos apaixonando. Mas antes de fazer medicina, você fez engenharia, né? Pois é, né? Já trouxe aí alguns detalhes da minha vida, sim. Eu sempre gostei muito de química, eu gosto de número. Então, eu não fiz só medicina. Engenharia química? Engenharia química e civil. E depois engenharia civil. Uhum. E depois a medicina. Tudo ao mesmo tempo. E depois a medicina. Não, foi tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Os 3? Foi. Uau! Então, no caso, aí você acabou optando pela medicina. Sim. E no caso da medicina, acabou optando pela oftalmologia. Sim. Por causa dessa grande tecnologia, né? Que está contida no olho, né? Num primeiro momento, eu acho que eu fui para a oftalmologia porque tinha a parte de física, que eu achava muito interessante, aí ao meu lado da engenharia, talvez, né? Eu puxei. É por isso que eu estou puxando o assunto. Tem física, tem fórmula, tem química um pouco. Medicina tem química, né? Onde a gente vai, como dizia um professor meu, ele falava fora da bioquímica, não há salvação. E a química tem tudo que é lugar onde a gente vai. Então, foi por esse caminho daí que eu fui. Perfeito. Vamos trazer, doutora Cláudia, as pessoas que estão nos assistindo. Tony, por favor, coloque a imagem 2, né? A gente precisa nortear as pessoas sobre esse grave problema que é o glaucoma, porque, de uma forma geral, quando se descobre, o próprio paciente está vendo que a visão dele está degenerando, mas ele acha que é só catarata ou que é algo passageiro, e aí a coisa, quando vai observar, já é tarde demais, né? Explique que exame é esse que nós temos aí na tela, por que ele é importante e a partir de que idade a senhora recomenda que se faça exames para medir a pressão ocular. Esse exame aí é uma imagem bem localizada da medida da pressão ocular, tá? A medida da pressão ocular não se dá só com esse equipamento, mas ele é o mais fiel. Chama? Tonometria. Uhum. Né? Mais comumente mide a pressão do olho. Medir a pressão do olho. Que pode ser com um soprinho, né? Naquele pré-exame, você vai no oftalmologista e tem um pré-exame. A primeira coisa que faz é aquele soprinho. Aquele soprinho, a medida do grau também, que é o balãozinho ou a casinha, que é então, uma estimativa do grau. E aqui a gente tem a medida da pressão ocular, que é feita dentro do consultório e é um ato médico, é feito pelo médico, tá? A pressão, ela é um fator causal, não exclusivo do glaucoma, e é um fator modificador, a gente pode modificá-lo. Né? Então, a gente não consegue mudar ainda a genética da pessoa, mudar determinadas vulnerabilidades que talvez o paciente tenha, a pessoa tenha, mas a gente consegue mudar a pressão ocular. Então, certo. Primeira coisa, a partir de que idade a gente tem que se fazer exame de pressão ocular? A gente recomenda a partir dos 40 anos. Certo. Lembrando que não existe glaucoma somente a partir dos 40 anos. Pode ser. Mas, em termos de epidemiologia, de medicina pensada para uma população, a partir dos 40 anos. Tá? Uhum. Todo mundo, a partir de 40 anos, deve fazer o exame de pressão ocular. Deve. Coincide com a vista cansada de perto, né? Então, a gente aproveita e sequestra o paciente para vir cá. Vamos
uma avaliação um pouquinho mais detalhada. No meu caso, que sou míope de origem, era míope quando era garoto, fiz cirurgia refrativa, eu nunca tive problema dessa visão cansada, não estou enxergando de perto. Ao contrário. Ao contrário, pegava bula de remédios com 60 anos, lia normalmente. Então, existe esse risco também de, minha vista aparentemente está boa e eu não tenho, em tese, que fazer exame. Eu estou situando aquelas pessoas que estão nos assistindo, o meu está tudo bem. Isso. Não existe tudo bem. Tem que se fazer um exame de detecção para ver se está realmente tudo bem ou não. É isso? É isso. Eu queria voltar um pouco para o que a gente falou de medicina de população. Segundo os dados da OMS, a gente tem em torno de quase 80 milhões de pessoas com glaucoma. E há uma estimativa... No mundo? No mundo. E há uma estimativa que 2040, esse número vá para em torno de 120 milhões. Aí vem a pergunta, porque as pessoas estão vivendo mais ou porque a gente está absorvendo muita imagem, por exemplo, de perto? Hoje em dia vai celular, essa coisa toda. Não, as pessoas estão vivendo mais, ok, e a gente está ficando melhor em detectar. Então, Sim. A gente tem a tecnologia a nosso favor. A gente está conseguindo detectar. Quando eu fiz residência, né, como foi dito aqui, eu vi paciente cegar muito mais frequentemente do que hoje, porque a gente não tinha recurso terapêutico para tudo. E hoje a gente já tem. Olha, sem te interromper, por favor, coloque a imagem 3, Tony. Vamos lá. Sim, hoje a gente já tem. Então, hoje a gente já tem muitas opções terapêuticas, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que aqui no Brasil nossos dados são muito rudimentares, nós não temos pouquíssimos dados formais. Tem um estudo que é muito citado, não é o único, mas é muito citado, o mais citado no mundo inteiro, quando se fala em quantidade de pessoas com glaucoma no Brasil, a prevalência no caso, né? Mas só para a gente ter uma ideia assim, bem basal, a cada 1 milhão de pessoas com glaucoma, a gente estima que 50% não sabem que tem glaucoma. Uhum. Você imagina assim, tem 1 milhão de pessoas ali, 50% não sabe, não tem ideia do que está acontecendo. Está ali, o inimigo está lá, por isso que o apelido é ladrão sorrateiro da visão, ele está lá, e a pessoa não tem nem ideia do que está acontecendo. É um ladrão cada 10 sorrateiro. Brasileiros que têm glaucoma, 5 não sabem. Ladrão sorrateiro da visão, é isso? Assim é a chamado? tradução no mundo inteiro, para qualquer idioma. Então, numa população de 215 milhões de habitantes, eu não sei quantas pessoas com mais de 40 anos no Brasil, mas vamos supor que em 214 tem uns 100 milhões de pessoas com mais de 40 anos. Vamos supor. Significa que 50 milhões não sabem que tem glaucoma. É isso? A gente tem que ir para a prevalência. Tá? O que é prevalência? A prevalência é o número de pessoas que têm doença naquele momento. Sim. Tá? Falar mais simplesmente sobre prevalência. No Brasil, estima-se, tem um número? Em torno de 1 milhão. 1 milhão de pessoas em 215 milhões. Esse dado é um pouco antigo, mas é em torno de 1 milhão. Certo. Porque a prevalência muda com a idade. Sim. Uma pessoa que, a gente falou de 40 anos, né? A prevalência vai para 1%, 2%. E aí vai mudando a cada década. Depois dos 70, essa prevalência pode chegar a uns 8%. Olha como isso muda. Uhum. E na população afrodescendente e latina, que é uma coisa mais nova, né? A gente falava muito da afrodescendência, mas o latino também. Isso pode também mudar. Aumenta. Uhum. Tá, outra pergunta. Uma pessoa que tem casos de glaucoma na família, essa pessoa deve começar a fazer esses exames de pressão intraocular antes dos 40 ou não é necessário? A recomendação, apesar de ser a partir dos 40, como a história familiar é um dado muito forte, a história familiar é um dado forte, se você tem um parente com glaucoma, você tem de 6 a 10 vezes mais chance de ter glaucoma. Então, eu transporto isso para mim. Se fosse eu faria, a qualquer momento. Eu estou falando isso que a minha mãe, por exemplo, faleceu com 100 anos de idade e não tinha glaucoma. E eu vim saber agora que a minha tia de 89, ela tem glaucoma. Nesse caso, mesmo você tendo mãe e pai que não tiveram glaucoma, se tem outros casos na família, tia, companhia, vai fazer exame. Tem um estudo, mais cedo, né? Vai fazer mais cedo. Mais cedo. Tem um estudo que só estuda os latinos. É um estudo norte-americano e ele estuda os latinos lá nos Estados Unidos. Uhum. E a prevalência piora, é pior com irmãos do que com pais.
Sim. né, com parentes laterais do que com parentes verticais. Verticais. Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar, porque nós aqui somos uma mistura, né? Somos uma mistureba. A gente Brasil? tem, O Brasil negro, tem índio, DNA do mundo inteiro, né? tem DNA do mundo inteiro. Então, assim, eu pareço branca, mas eu não sei se eu sou branca, Uhum. mas eu pareço. Então, a gente precisa ficar atento a isso mesmo, inclusive os casos esporádicos. O que é isso? Ah, não tem ninguém na minha família. Você acabou de falar assim, minha mãe morreu com 100 anos e ela não tinha glaucoma, será? Que Não, ela fazia tinha, exame. Ela fazia exames. ou não foi detectado? Não, ela fazia exames. Fazia. No caso dela, não. Ela era uma pessoa que até eu cito isso assim como uma coisa da medicina muito interessante. Frase dela, para mim, aos 90 anos. Meu filho, toda vez que eu sinto algo, eu vou ao médico. Eu pergunto por quê. Eu não quero que a doença goste de mim. Ela usava isso. Eu vou ao médico logo, então resolver aquilo logo. Temos uma outra imagem aí, imagem número 3, que é a fisiologia do glaucoma. Quer se aproximar para falar ou daí mesmo tá bom? Eu acho que dá para aproximar um pouco. Uhum. Então, aqui a gente repete um pouco do que a gente falou antes, né? Esse é um olho de lado, né? É um olho de lado, De né? perfil. O olho está cortado, né? Nesse Perfil, sentido, perfil. de perfil. E a gente só aumenta um pouquinho essa região da câmara anterior para mostrar o trânsito, o movimentado humor aquoso, que é o tal. O tal líquido, né? O tal líquido, que passa da câmara posterior para a câmara anterior. E nessa regiãozinha aqui, que não dava para ver muito bem, é onde ele é escoado. Então, não vai para fora do olho, ele vai para dentro do olho mesmo. É aí que se produz a pressão ocular, é isso? A gente mede uma medida indireta. E aí, com essa dificuldade de drenagem, a pressão aumenta. E aí, essa pressão, junto com outros fatores, pode fazer a compressão lá do nervo óptico. Nervo óptico é aquela parte vermelha aqui do lado esquerdo, né? Justamente, lá. Então, pressiona aqui e vai diminuindo. Vamos usar um termo bem popular, doutora. Vai diminuindo o capeamento do fio do nervo óptico, ele vai ficando mais fininho. É isso? Isso. Quanto mais fino, menos informação ele passa para o cérebro. Menos informação, porque a célula vai morrendo. É uma degeneração. Não é uma morte assim, cortou, sangrou, não é isso. Essa pressão e outros fatores faz com que a célula ela ligue o botão do suicídio. Ela vai definhando, né? Ela diz assim, eu vou morrer. Ela decide morrer. Uhum. E esse momento aí, da decisão de morte da célula, que ela disse assim, ó, eu vou começar a morrer, é muito difícil para a gente segurar. Sobretudo, aí a gente vai já falar para outro fator de risco, quando o paciente também tem diabetes, hipertensão, colesterol alto, sedentarismo, o sedentarismo tabagismo. também. Então, uma pessoa, por exemplo, que faça exercícios regulares, ela pode melhorar a situação do olho? De forma indireta, sim. E, inclusive, tem trabalho científico falando disso, que a pessoa que faz exercício físico regular controla melhor o glaucoma. Sim. Aí, no caso, seria a própria pressão, vamos chamar pressão não, a própria ativação da corrente sanguínea. Poderia ser essa a questão? Não se sabe. A gente fica muito, muito limitada a um fator só. Uhum. Mas a partir do momento em que você faz atividade física, você estabiliza mais, o seu coração fica mais forte, você bombeia melhor o sangue para todos os seus órgãos, inclusive o olho. Perfeito. Você você vai para um caminho de vida mais saudável. Tem uma coisa que a gente chama de estresse oxidativo, né? Um balanço oxidativo negativo. É assim, seu corpo está lá, acima do peso, sem atividade física, sem função boa, está com diabetes, está com hipertensão, então ele não está com equilíbrio bacana, então ele está pendendo mais para acontecerem coisas ruins, para substâncias ruins serem jogadas na circulação sanguínea. O olho está dentro do corpo. Uma situação de inércia, vamos chamar assim. Isso. Está tudo muito paradão lá, né? Muito paradão e paradão para o lado ruim, né? Uhum. Paradão para chegar perto do abismo. Uhum. Né? Então, se a gente acha um caminho, é melhor. E um dos caminhos é a atividade física. Ok, eu vou pedir para a Tony colocar a imagem 6. A imagem 6, vai pular a 5 nesse momento, vamos botar a imagem 6, Tony, porque a gente vai para o próximo bloco e a gente vai para o próximo bloco assistindo a imagem 6, que é o que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Pode abrir câmera.
Abrir câmera, essas são imagens dos nossos olhos, um olho normal e um olho com glaucoma, e por isso eu vou chamar agora o segundo bloco do nosso FabaMed Conexão Saúde. Sem que você esqueça, está gostando do programa, dê um like, se inscreva em nosso canal. Toda semana a gente tem um assunto novo da medicina e quanto mais você se inscrever, der um like, compartilhar, essa informação vai chegar para mais e mais pessoas e vai ser bom para todo mundo. Então daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Começamos o nosso segundo bloco do programa de hoje com a doutora Cláudia Galvão, especialista em glaucoma. Uma doença silenciosa e que muita gente pode estar com glaucoma sem saber. Dentre o perfil, a trajetória da doutora Cláudia Galvão, está aqui do meu lado, vamos mostrá-la. Ela é ex-presidente da Sociedade de Oftalmologia da Bahia, ex-vice-presidente da Associação Baiana de Medicina, ex-diretora científica da Associação Baiana de Medicina, atual conselheira do Conselho Regional de Medicina, o CREMEB, e também é oftalmologista responsável pelo setor de glaucoma da Oftalmologia Castelo Branco, além de ser preceptora lá do Hospital Santo Antônio de Irmanduça. Então, no caso Castelo Branco, sua atividade privada, né? Sim. E em professora substituta de Oftalmologia de Medicina da UNEB e do departamento preceptora, Departamento de Oftalmologia Glaucoma do Hospital Santo Antônio, Obras Sociais Irmanduça. Doutora Cláudia, vamos falar um pouquinho sobre essa doença. Agora no intervalo você falou duas características do glaucoma que a gente precisa mostrar aqui e vamos para as imagens e o que são essas três imagens aí na tela. Imagem da esquerda. Essa imagem da esquerda é uma imagem do nervo óptico, né? Que aí é como se fosse o zoom. A gente tira uma foto no celular e aumenta, né? Então, é uma imagem específica do nervo óptico, que a gente já falou no outro bloco. Sua câmera é aquela ali, que é geral, né? Isso. E é a imagem do nervo normal. Então, ele tem a fibra nervosa, ele tem essa coloração rosadinha. Vamos olhar para a imagem? Isso, uma coloração... Esse da esquerda, que parece um coração, né? Cheio de vazio, aquele coração de Jesus, que eu quero dizer. E tem os vasos da artéria, a veia. Esse da esquerda. Esse da esquerda. Esse é o normal. Esse é o normal. E tem uma área mais clarinha no meio, que a gente chama de escavação. Levemente clarinha. Levemente clarinha, é uma escavação, todo mundo tem. Você está falando essa imagem central, não? Não, a da esquerda. Da esquerda, sim. A da esquerda. Essa todo parte mundo, branquinha ali, né? Todo mundo tem escavação, porque senão não tem por onde passar a artéria e a veia. Certo. É como se fosse um orifício no meio dos fios. Certo. Tem um fio mais grosso, dois fios mais grossos lá que a artéria e veia. Então é onde passa o sangue. Isso. Perfeito. Onde entra o sangue arterial e sai o sangue venoso. Perfeito. Entra o sangue limpo, sai o sangue sujo. Certo. Considerando o que a gente falou agora há pouco, no outro bloco, uma pessoa que não faça exercício regularmente, até esse fluxo do venoso e arterial também ele é, de alguma forma, modificado ou mal, um trânsito não tão bom? Sim, tudo que está parado enferruja. Não enferruja do dia para a noite, mas vai enferrujando, né? Então, a circulação não é a mesma. A gente nasce com o olhinho jovem, tudo flui, né? Tudo acontece tranquilo. Com o envelhecimento, as paredes dos vasos vão ficando mais rígidas também, mais tortuosas, então o fluxo de sangue não é o mesmo. Ok. Se somado a isso vem uma doença degenerativa, seja ocular ou sistêmica, né, em outro, extraocular, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, que é o excesso de colesterol. O excesso de colesterol, o excesso de gordura no sangue, tudo isso vai atrapalhar o fluxo de sangue adequado para o nervo óptico. Perfeito. Vamos lá, imagem do meio.
A imagem do meio. Então, esse paciente da esquerda, ele está bem, esse nervo está normal, legal, com a escavaçãozinha dele dentro do normal. Aí vem o glaucoma. Aparece o glaucoma. Que é a imagem do meio. Que é a imagem do meio. Aí a pressão do olho sobe, esse paciente aparece com outras doenças, como a gente citou, e aquela parte clara do meio, né, que é a escavação, que é como se fosse um buraco mesmo dentro do nervo, ela fica grande. A área clara está bem maior. Isso significa que a parte mais alaranjada ou rosada, que é a fibra, né, é o fio, ele diminuiu. Então, o contorno do nervo já mudou. O disco mudou. O calibre, né, vamos chamar o diâmetro do nervo, ele vai afinando, é isso? O diâmetro é o mesmo, é o conteúdo dele. Ah, o conteúdo. Os fiozinhos vão morrendo. Entendi. Então, aí esses fiozinhos, pela pressão e por outros fatores, esses fiozinhos vão sumindo. Eles desaparecem. Então, o nervo óptico seria um cabo cheio de fios dentro. Cheio de fio dentro. E os fios vão estragando. Como a gente falou, quase 1,5 milhão de fios. E os fios vão estragando, degenerando e vão sumindo. Perfeito. Eles não deixam um pedaço, um pedacinho não tem como amarrar, não. O paciente uma vez me perguntou, doutora, não tem como fazer uma amarraçãozinha? Uma amarraçãozinha? Não, meu amigo, porque ele simplesmente ele some. O fio, até agora, é insubstituível, né? Até agora, sim. Agora, essa é uma doença, como a doutora Cláudia falou aqui no intervalo, dói, coça, como é que a pessoa sabe se tem glaucoma? Tem algum sinal? É por isso que a gente tem dificuldade de convencer as pessoas, porque não dói, não coça, não atrapalha a leitura. A pessoa enxerga. Mas vai piorando, aos pouquinhos. E o cérebro, para completar a cereja do bolo, o cérebro se adapta à perda lenta. Entendi. A gente vai se adaptando. É como uma pessoa que tem um defeito no corpo e ela vai se adaptando àquele defeito, ela vai se entortando. E ali ela vive ali daquele jeito, funcional. Então ele não percebe que ele vai perdendo, ele acha que é normal. Alguém tem o joelho estragado e vai puxando a perna levemente. Vai puxando, vai tendo uma assimetria de corpo e vai levando aquilo ali do mesmo jeito mesmo. Então ela vai achando que tá o nosso bem. discurso é que está errado. Uhum. Acha que o discurso do médico, é isso? Sim, que o nosso discurso então diz assim, não, doutora, tá tudo bem, não preciso, não. Não mexe não mexe no que tá quieto não, que tá bom. Isso. E a última imagem ali do lado direito? Aí, esse nervo do meio tá com alteração, tem doença, mas a pessoa tá vivendo normal. Uhum. Dirige, lê, trabalha, faz atividade física, cuida de família, Joga tem filho, engravida, joga futebol, faz gol, faz sucesso, canta. É um cantor de sucesso, é um ator de sucesso, é um jornalista, é um médico. E está vivendo normal, porque até então ele não teve prejuízo para a vida dele. Aí o tempo passa, porque a gente, como dizia a música de Cazuza, o tempo não para. E aí acontece o último estágio lá, que é a ausência quase que completa, praticamente completa, de fibra nervosa. Então, os fiozinhos morreram todos. Só tem o cabo, a capa de fora. E aí acontece o quê com a visão? Aí já foi, perdeu. Perdeu a visão. Perdeu. Mas a gente vai mudar de... Muito obrigado pela essa explicação. A gente vai para a imagem 5, Tony, e que é o seguinte, o problema já foi bem esclarecido, e a imagem 5 não, você foi para a imagem 5. É isso mesmo. O que é isso aqui? Para quem, por exemplo, precisa saber o que está acontecendo com a visão dele. Isso é o quê? Isso aí é uma impressão, né, em preto e branca, do exame de campo visual. Então, a gente mede no exame de campo visual a perda. Então, vamos para o 4, o exame de campo visual, por favor. Esse é um exame de campo visual. A pessoa coloca o olho ali, né? Isso, coloca o queixinho e a testa para a gente encaixar o olho naquela moldezinho, uma moldurazinha. Como se fosse uma moldura, como se fosse um óculos ali, uma lupa encostada para a pessoa enxergar uma cúpula, e ali dentro a gente mede algumas sensibilidade daquelas fibrinhas dos fiozinhos. A gente mede o quanto que ele consegue perceber se tiver brilhinhos, né, pontos luminosos aparecendo. Então, por exemplo, aparecem pontos bem luminosos e pontos pouco luminosos, né? Isso, são pontos mais fortes e mais fracos, mais atenuados, mais sutis. E também tem tamanho do ponto luminoso. Grandão,
tem piquititico, Sim. para a pessoa dizer se ela está enxergando ou não, sem olhar diretamente Não. para Para a imagem 5. Sim, sem olhar diretamente. o ponto. Então, assim, aqui eu estou olhando diretamente para você. Sim. Só que eu estou vendo que ele mudou alguma coisa ali na televisão, no É a monitor. imagem periférica aqui do lado. É minha visão periférica. Eu sei que tem um quadro atrás de você, tem 2 pontos de luz, tem gente aqui, Tony está aqui, às vezes Tony se mexe, né? Eu estou vendo que tem uma tela, estou vendo que tem um microfone, sem olhar diretamente para o microfone. Isso, é o que a gente, às vezes, sendo bem popular, é que você vai num bar que está cheio, você faz sinal para o garçom e como o garçom está lateral a você, ele não vê que você está acenando com a mão. Tem vários lugares que acontece, você está chamando, não é possível que ele não esteja já vendo que tem uma mão mexendo aqui, né? Só quando ele olha, né? Isso é a visão periférica, gente. Visão periférica. Né? Você quer ver também outra coisa? O goleiro. O goleiro está lá, está olhando, mas ele está tendo noção, mesmo sem olhar para o... É atacante, né? Atacante. Quem está se mexendo, né? Quem está se mexendo, porque aí ele tem o reflexo de virar. Ou ele vê mais ou menos onde está a trave, que ele tem como referência, para ele saber se ele chutar aqui eu pego, para cá eu pego. Então, ele não está deixando a trave muito distante dele, nem ele está próximo demais da trave e sem estar numa posição aqui distante. Perfeito. Ok. E o que é isso aqui, esse impresso preto e branco aqui? A imagem da esquerda é um exame de campo visual normal, né? Tem um ponto preto ali, aquele ponto preto é nosso ponto cego. Todo mundo tem um ponto cego, inclusive no carro às vezes aparece, né? No ônibus, na lateral do ônibus aparece. Cuidado, esse é o ponto cego do motorista. Que o retrovisor não captura aquilo. Não vai captar aquela área. Certo. Todos nós temos um ponto cego na nossa visão, tá? Isso é normal. Já a imagem da direita, a gente percebe que tem o ponto cego normal, que está do lado direito, né? Uhum. Mas a gente percebe outros pontos escuros. E tem pontos acinzentados. Tem ponto preto em vários tons de cinza. Então, eu brinco, às vezes, né, com o paciente, não, tem vários tons de cinza, como tem no filme. A gente tem vários tons de perda. A pessoa não precisa, para ter glaucoma, ela não precisa, para acreditar, ela não precisa só ter a ausência de visão naquele ponto. Tem uma perda de sensibilidade e que a pessoa não percebe. A gente detecta com o exame. O exame é capaz de detectar isso. Então, você vê que no meio do preto tem uma área cinza, tem uma área clara. Por quê? Porque não é uma coisa linear, não é um corte. Entendi. Né? É como se, por exemplo, uma pessoa que está perdendo a visão, vamos supor que ela entra no ambiente e aí tem algo que caiu no chão e ela não viu que, por exemplo, que tem algo no chão, diz assim, você passou por aqui e não viu? Eu não vi, eu entrei e não vi. É um detalhe que às vezes, pela pouca luz, outra pessoa mais jovem diz, olha, tá bem claro aqui, dá para você ter visto. Como assim você não viu? Né? Exatamente. Vamos para a imagem 8, né? A imagem 7, olha, não, vamos logo para a imagem 8, que é a correlação de perda de campo visual, né? Aqui é mais simples, né? Então, em cima, a imagem superior é uma pessoa olhando para o ambiente de uma sala, por exemplo, um ambiente de casa, né? Tem cama, até tem mesa. Então, assim, um ambiente doméstico normal, a pessoa vê tudo, tá olhando para frente, mas vê o quadro, vê a mesinha e tal, no campo visual normal. A do meio, já a pessoa tem um comprometimento de campo visual mais severo. Várias coisas ele não está vendo, né? Várias coisas. Por quê? Observe a correlação, né? Justamente do lado onde está preservado é onde ela consegue ver que é o quadro, a parte superior, mas a parte inferior não tem. Então, a pessoa dessa, se caminhar no ambiente, pode esbarrar na mesa da esquerda, na cadeira, na cadeira do centro. Pode pisar num buraco, né? Aí vem o outro lado. Então, uma pessoa que tem uma perda muito menor do que essa daí, pode ser mais suscetível à queda. Porque ela está caminhando na casa dela, a casa dela ela conhece tudo. Ela se adapta. Olha lá a adaptação. A neuroplasticidade, né? A adaptação do cérebro às coisas. Inclusive sabe onde fica cada coisa. Né? Sabe. Um cego se move em casa melhor do que uma pessoa que enxerga e não está habituada. Mas na rua, não. Na rua, a gente tem aclives, né? Subidas, descidas, tem buraco. Salvador está cheio de uns buracos novos, né? Falta uma peça de concreto. Esses dias eu andando na Avenida Vasco da Gama,
Eu resolvi atravessar a rua, que eu nunca tinha feito aquilo ali, e aí eu vi sem uma placa de concreto. Eu disse, rapaz, uma pessoa cega aqui, a varetinha, capaz de não detectar, ela toma uma queda, quebra a perna. Sim. Vamos lá para o de baixo? Ou a pessoa cega, ela se defende um pouco mais. Ela fica mais, né? Mais na defensiva. Mais na defensiva. A pessoa que tem e não sabe, que é aquele 50% que eu falei lá, Sim. é que é o perigo. Porque o cara tá se achando muito confiante e aí cai no buraco. E vai. E vai. Essa outra de baixo aqui é uma pessoa que perdeu a lateralidade da imagem. Lateralidade. Isso normalmente não é glaucoma, mas é só para chamar a atenção de como isso tem impacto na vida da pessoa, porque isso pode causar um acidente. Gravíssimo no trânsito. Inclusive no trânsito, né? Gravíssimo. Em rodovias. Eu já peguei, né, um transporte, e quando eu morava em São Paulo, e a pessoa que estava dirigindo quase leva a bomba de um posto, aquelas bombas que ficam no meio da rua. Ele não enxergou. E aí eu fiquei apavorada, porque foi um momento de estresse. Eu falei, moço, tem uma bomba aqui, e se batesse na bomba podia explodir. Ia ser uma bomba mesmo. Ia ser uma bomba mesmo. E aí eu perguntei depois, com calma, se ele tinha algum problema de visão. Ele tinha glaucoma, tinha perda de campo visual. Entendi. Vamos para a imagem 9A e 9B. Primeira 9A, por favor. Isso são um exemplo, gente, que a doutora Cláudia Galvão separou. E aproveito, vou fazer uma leve interrupção só para vocês entenderem o seguinte. Está gostando do nosso programa? Se você está gostando, parece uma coisa besta, mas dê um like, se inscreva em nosso canal, compartilhe com outras pessoas, porque isso faz com que o algoritmo da internet, do YouTube, perceba que esse é um trabalho sério, importante, e disponibiliza para um número maior de pessoas, tá bom? Está assistindo? Para um pouquinho, dá um like e continua a nos assistir. A doutora Cláudia, ela separou 2 tipos de problemas, né? Que são problemas que as pessoas nem sabem que têm, né? Vamos para o primeiro, lado esquerdo. O lado esquerdo, onde tem escrito lá C, né? Tem a letra C. Essa é a imagem normal do ambiente, tá? Em cima. É um ambiente de consultório oftalmológico, tá? Então aí o paciente, se ele olhar para o centro, ele vai conseguir ver tudo. Tá? O centro não é exatamente onde está a cruz rosa, é o centro da imagem, mas é só para chamar a atenção dessa região num paciente que tem uma perda maior de campo visual, que a gente acha assim que a pessoa vai ver tudo preto. E não é assim. Não é isso. Não é exatamente assim. Aí pode subir. Ampliar agora isso. Então, um paciente com uma perda mais avançada, ele pode ter essas falhas. E vai esfumaçando, né? A imagem não foi toda embora, mas ela não tem a nitidez, né? Justamente, a pessoa focou agora nas letras e o restante fica esmaecido. Não de forma, assim, aqui tá turvo e aqui tá nítido. Não. Você vê que tem uma transição, que é eu fico brincando com o paciente que são os 50 tons de cinza do glaucoma. Sim. Tá? Gente, isso é muito interessante, porque tem gente que acha que perder a visão é ficar tudo preto. Automático, não Mas não, esse esfumaçamento é típico do glaucoma. É uma das características, né? Pode atrapalhar com catarata também, sim. Pode atrapalhar com outras doenças, mas é no exame que a gente vai detectar. Então, em cima, lado esquerdo, uma visão perfeita, e embaixo já a visão esmaecida, esfumaçada de vários objetos, né? Em vários pontos. Em vários pontos do campo visual. E em várias intensidades. Isso, agora, e isso é importante, em várias intensidades. Lugares que se enxerga mais nítido, outros mais ou menos nítido, e outro totalmente sem nitidez, né? Eles se superpõem, porque a gente tem que lembrar que nós temos 2 olhos, né? O órgão é duplo. Então, a alteração não acontece exatamente igual em um olho, vai acontecer exatamente igual no outro olho. Perfeito. Eles são irmãos, mas não são gêmeos idênticos. Entendi. Então, às vezes a lesão está pior, geralmente é assim, pior de um lado, o outro lado compensa. Entendi. Vamos para outra imagem. Amplia um pouquinho, Tony. Essa aí é uma imagem normal, só para vocês observarem onde está a cruzinha rosa, mas é uma imagem normal. A pessoa está enxergando direitinho. Dentro de um consultório também. Pronto. Agora vamos para a parte mais de baixo. Pronto. Alguma coisa está faltando aí.
Ah, o jogo dos erros, né? É o jogo dos erros. O que é que está faltando? Bota as duas imagens juntas para quem tiver. Amplia aí. O local daquele quadrinho, né? É uma tela de TV. É uma tela, é um projetor. Uma tela de TV que foi marcado com a cruz justamente para que as pessoas perceberem. E embaixo, pode ampliar de baixo, Tony, agora. Está faltando. Está faltando aquela imagem. É justamente um ponto cego. É um ponto cego que não é o ponto cego natural da gente. É é como se a visão ausência. tivesse comida. O gato comeu aquilo ali. Então, isso no trânsito, por exemplo, a pessoa pode até atropelar Não alguém. vê o semáforo. Não vê o semáforo. Ou atropelar uma pessoa. Atropelar uma pessoa, uma criança. Pensa que está tudo Coisa bem, pequena. mas está faltando algo na imagem. Atropelar um animal. Uhum. E aquilo ali fazer um carro capotar. Uhum. Enfim. Um meio fio que não se vê, né? Meio fio, um buraco. Imagem 7, por favor, Tony, o exame de gonioscopia, que isso é uma coisa que quem não é médico não entende direito. Cada nome, né? Esse negócio o que é o negócio do ângulo, né? Tem diferentes tipos de glaucoma, tem diferentes ângulos. O que é isso? Eu tenho um professor, aqueles professores que marcam a vida da gente, né, Dr. Paulo Augusto, e aí ele falava, a gente precisa dar sobrenome ao glaucoma. Não pode ser só glaucoma, só um nome, tem que ter sobrenome. O sobrenome é o tipo. Para a gente, para o médico, tem mais de 40 tipos, mas isso para o paciente não vai mudar nada, porque no final das contas o que ele precisa saber é que ele tem se esse tipo tem essa limitação, a gente tem que dizer, e se aquele tipo tem aquela limitação, a gente tem que dizer. Uhum. Então, assim, para ficar mais simples, a gente tem os principais, que é o glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado. Mas a gente também tem o secundário, ou seja, ele é causado por outra doença, e a gente tem o glaucoma congênito, que pega as crianças. Desde criancinha. Desde o nascimento. Inclusive, tem um caso que gerou a canonização de Irmã Dulce, né? Uhum. Que é José Maurício, é meu amigo, se tornou meu amigo, e ele tinha um glaucoma elevadíssimo e foi descoberto com a idade de 20 e poucos anos e acabou ficando cego. Mas aí a gente já vai falar de outro lado, além da medicina, que José Maurício fez um pedido à Irmã Dulce, deixando claro, gente, não é todo mundo que consegue fazer um pedido e ter esse milagre em sua vida, então vá cuidar dos seus olhos. E ele passou a enxergar, né? E ele me disse que na idade de 20 e poucos anos, ele tinha um glaucoma de mais de 60, uma coisa assim, ou eu estou dizendo bobagem? Talvez seja a pressão. Pressão, desculpe. Uma pressão ocular. De mais de 60. Uma pressão elevadíssima. Aquele aparelho que a gente mostrou, só consegue medir até 70. Qual é a média de normalidade? Uma pessoa tem... Joia essa pergunta. Diga aí. É uma média, você acabou de dizer, né? Então, assim, não existe um número mágico, não tem o 12 por 8, né? Que agora nem é mais normal, tanto assim. Já é 11 por 7. A gente não tem um número, esse daqui é normal, abaixo disso está abaixo, acima disso está... Não, a gente tem uma média. Então, assim, a gente sabe que é normal de 10 até 20, 21, dependendo dos autores. Então, o limite máximo sendo 21. Mas a média da média... A mediana, vamos para a mediana, né? Porque exprime melhor isso e fica lá em torno de 16, 15, 16. Que parece que é a mediana do brasileiro. Mas Isso varia de povo para povo, tem isso também, né? Varia. Entendi. E só que a gente... Óbvio, um paciente que está com... A gente acompanha, né? Pressão de 12, pressão de 10, pressão de 13, 14, tudo normal, nervo normal, bonitinho, como aquele que a gente mostrou, campo visual limpo, mas tem uma história na família significativa de glaucoma. E aí, de 5 anos depois, esse paciente aparece com pressão de 18. Tá estranho. Uhum. Então, tanto 12, quanto 14, quanto 18, tá normal. Dentro do conceito. Mas nesse caso, não. Por isso que tem que individualizar. Não dá para a gente passar um corte, né? E dizer, a partir daqui, como glicemia, que é mais fácil. O açúcar, né? A gente mede o açúcar e sabe que a partir de um determinado valor, a gente, poxa, peraí, isso aí é um corte. No caso da pressão, não. A gente sabe que tem uma média. Mas é o restante da avaliação que vai direcionar nosso raciocínio. Ok. A gente vai encerrar esse bloco. Temos ainda boas coisas para a gente conversar. Eu vou fazer uma pergunta bem curiosa, de jornalista mesmo, assim. Existem países ou continentes
por exemplo, o continente europeu, ou quem mora em latitudes mais altas, mais próximo dos polos, se isso melhora, piora, porque, por exemplo, nós que moramos aqui na região equatorial, o sol é muito mais intenso, muito mais amarelo, em outros lugares é mais azulado, o sol, meio-dia, passa por cima de nossas cabeças, tem uma incidência muito maior, enquanto nos países mais temperados ele passa na frente do rosto das pessoas, ao invés de ser aqui em cima. Se há alguma relação percentual de quantidade de doença por continente, coisas assim. São curiosidades que a gente vai esclarecer, dentre muitas outras coisas que a gente vai falar no terceiro e último bloco do nosso programa, porque agora a gente está terminando o segundo bloco com a doutora Cláudia Galvão, especialista em glaucoma. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Entramos no nosso último bloco do FabaMed Conexão Saúde de hoje, falando sobre glaucoma, com a doutora Cláudia Galvão, especialista em oftalmologia e especialista no assunto glaucoma, que afeta muita gente sem que as pessoas saibam. Doutora, eu estou gostando muito do nosso papo. A gente vai falar daqui a pouco sobre tratamento do glaucoma, né? Tá. A gente falou em detecção. Vamos colocar a imagem aí, Tony, que ajuda as pessoas a procurarem o tratamento, que as imagens 10A, 10B, e depois a gente vai ver um videozinho da simulação do campo visual e a gente ingressa na área. Essa daí, fazendo o exame de campo visual virtual, é a própria médica. É a que vos fala. Porque você falou uma coisa para a gente interessante, que eu procuro utilizar todos os instrumentos, os equipamentos que eu vou usar no paciente. Explica isso, por favor, porque tem médica que só fica de um lado do balcão e você exercita também o que é o exame que o paciente vai ser submetido, não é isso? Minha avó dizia uma coisa muito interessante, que a gente é gente de cara e dente, nariz na frente. Então, todos os exames que o paciente faz, que agora a gente está falando muito disso, a jornada do paciente. Então, a jornada do paciente, a experiência do paciente ao chegar numa clínica, seja ela de SUS, seja ela particular, não importa, ele vai fazer os mesmos exames com marcas distintas, com médicos distintos, mas ele vai ter uma jornada, né? E eu não posso saber detalhes da vida do paciente porque eu tenho muito paciente. Mas a jornada dele ali dentro, eu preciso pelo menos experienciar isso para mim. E eu gosto de fazer todos os exames que o paciente faz, independente da minha necessidade, né? Então, se a gente... Pode mudar a imagem. Se a gente quer trazer uma tecnologia para a clínica, nada melhor do que a gente fazer o exame para saber qual é o desafio, qual é a dificuldade, quais são as limitações, e aí vai. Esse óculos, a pessoa vão aparecendo figuras, pontinhos, e a pessoa vai apertando aquele gatilho em sua mão, é isso? Exatamente. É a turma do jogo, né? A turma que gosta de jogar Videogame, né? videogame, vai saber exatamente o que é esse óculos de realidade virtual que está aí, preso na minha cabeça, como um capacete, e o que é esse controle, que é um controle de jogo. Joystick. É um joystick, A exatamente. pessoa vai apertando o gatilho toda vez que aparece uma luzinha. Quando você coloca esse exame em você, você tem a sensação de que você está dentro do equipamento de campo visual computadorizado, diga-se de passagem, que mostramos no outro bloco. Uhum. Aquela cúpula enorme, aquele equipamento, que ali já tem um sistema de IA, viu? De inteligência artificial. Já começou na década de 60, 70. É mesmo? Então, assim, isso já começou lá atrás. E aí, isso ficou portátil. O mundo está portátil. Uhum. A gente faz tudo no celular. Por que não no equipamento de campo visual? Então, aí já é
uma nova forma, tem vários equipamentos, várias marcas. E aí eu decidi experimentar para saber como seria isso. Os desconfortos e confortos, né? Do paciente, e as dores e sabores, para a gente poder incorporar isso na prática diária. Então, faço tomografia em vários equipamentos, todos os exames que tocam no olho, a agonioscopia que a gente mostrou lá para saber que tipo de glaucoma é, tudo isso. A agonioscopia, que é o exame, a imagem número 7, né? Porque tem gente que fica com medo dos exames, não tem? Ela se pela de medo, mas lembrar que a gente usa colírio anestésico, isso aí, né? A luz sempre incomoda um pouco. Chega muito próximo, né? Toca na superfície do olho, mas não machuca. Se a pessoa apertar muito o olho, a gente não consegue fazer e pode até arranhar um pouco. Mas quanto mais relaxado, o paciente precisa ficar à vontade. Às vezes não dá para fazer no primeiro exame, porque ele não estabeleceu ainda um vínculo com a gente para relaxar. Eu sempre peço, separa o ombro da orelha, relaxa, fica mais descansadinho, respira, para a gente medir mais certo, fazer... eu acho que confiança, a doutora Cláudia Galvão passa na nossa conversa aqui. Vamos para o número 11, que é um vídeo de simulação de campo visual, e depois a gente vai falar sobre prevenções. Olha, isso, minha gente, é o quê, doutora Cláudia? Um ambiente, né? Um ambiente, é só uma simulação doméstica do que o paciente com glaucoma avançado pode não estar vendo dentro da sua própria casa. Né? Então, você vê que tem um ponto ali central, escurinho, que era uma mesa. Ele estava vendo como um ponto escurinho. Tá? Ali, aquele ponto central escurinho ali é um outro objeto, uma geladeirinha, um frigobar aberto no olho esquerdo. No olho direito tem um pouquinho mais de visão. Aqui já é uma perda superior, do campo superior da porção, não né? vê a parte de cima, né? Pode não ver, por exemplo, uma porta aberta de armário. E bater a cabeça. Bater a cabeça. Né? Então, cada caso é um caso, vamos chamar. E a gente percebe também que existe uma perda distinta de um olho para o outro. Claro. A gente separou aqui só para... Seu olho direito e olho esquerdo, né? Para fins didáticos, para a pessoa saber. Uma banheira, né? Às vezes um não enxerga bem a lateral, o outro não enxerga bem a parte de cima, né? Isso. Escada, olha o perigo da escada, né? Então, é um ambiente que tem vários obstáculos. A nossa casa é cheia de obstáculos, mesinha de centro, porta aberta, como eu falei, de armário, né? O vaso sanitário, um tapete, o tapete da banheira que a pessoa pode escorregar por não ver, ou por estar molhado, por estar com algum produto químico que escorrega. Ainda tem mais um problema, que é o box do banheiro aberto, que às vezes vai direto no vidro, né? O box. Você vê que tem muitos países que a gente não tem box, né? Fogo aceso, né? Fogo aceso. Perigoso. Às vezes bota a mão e não sabe que o fogo está aceso. Olha lá o banheiro, né? O banheiro é um lugar que tem muita queda. As pessoas caem muito no banheiro. E aí é interessante falar disso, porque ainda tem imagem aí? É um vídeo mais longo, mas eu acho que já foi. Já foi, né? Já ficou claro. Olha aquela perda lá, como tá bem no centro, tá vendo? Que a gente fica achando que é só pretinho. Não é. Eu achei muito interessante falar do banheiro, porque o banheiro, em tese, os banheiros são brancos, né? Então, num ambiente muito branco, que não tem nem o contraste de outras cores, aumentaria aí o perigo de não se discernir o objeto A de um objeto B e aumentar o número de quedas, que é algo que ocorre muito em banheiro, né? Demais. É um ambiente monocromático, acho que dificulta, né? Principalmente se não tiver uma iluminação adequada, uma delimitação adequada, mas eu acho que o contraste de cores é bem interessante para que a pessoa possa se localizar. A sinalização, um ambiente adaptado, com barra, principalmente na pessoa que tem... Doutora Cláudia Galvão, a gente já falou demais assim sobre você que está nos assistindo, que muitas vezes está com um problema e não sabe, já viu aí de uma forma bem didática inúmeros exemplos de perda de visão. E agora a gente vai falar o que se faz para que a visão não chegue em um estágio mais avançado e até na cegueira. Quais são os cuidados que uma pessoa deve ter em relação à sua pressão ocular? Bom, é importante o paciente saber que, apesar de não ter cura, tem controle. O objetivo é controlar. E que a doença, na maioria dos casos, é lenta. Então, a gente tem o tempo a nosso favor. Quanto mais cedo detectar, melhor? Bem melhor, mais fácil, mais opções de tratamento nós temos. O paciente com glaucoma muito avançado, que já perdeu uma boa parte da visão, às vezes a gente não pode mais oferecer para o paciente coisas mais novas, como, por exemplo, o tratamento a laser.
né? Então, a gente perde a perda da oportunidade. Você perde uma chance. É de uma janela, né? Perde. E muito. Então, se você detecta precocemente, você pode tratar não só com colírio, porque ficou aquela máxima engessada de que o tratamento é só colírio. Se o colírio não funcionar, cirurgia, que pode ser a laser ou bisturi, e pronto. E não é assim. Ok, mas a gente pulou um estágio aí. O tratamento, originalmente, geralmente, tem um colírio diário. Diário, mas o tratamento originalmente não é só colírio. Então pronto, vamos lá. Já mudamos o paradigma. Tire a minha ignorância sobre o assunto. Me explique. De uns 5 a 10 anos para cá, a gente já sabe que o glaucoma de ângulo aberto, que pode ser com a pressão alta ou não tão alta assim, mas o de ângulo aberto, eu não tenho nem ideia o que é isso. Aquela questão da gonioscopia, o sobrenome do glaucoma, ele é de ângulo aberto ou de ângulo fechado? Porque o tratamento muda, tá? Então, o glaucoma de ângulo aberto, o tratamento inicial do glaucoma de ângulo aberto, de acordo com alguns consensos das sociedades mundiais de glaucoma, o primeiro tratamento é laser. Depois do laser, você passa para o colírio. Colírio diário, no horário exato, né? Diário, no horário exato. Não pode se toma às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã todos os dias. E por que essa antecipação do laser? Porque você perde uma janela de oportunidade de oferecer um tratamento custo-efetivo, que pode controlar a pressão em 24 horas, 7 dias por semana, sem depender exclusivamente da pessoa, porque o tratamento foi feito. Tá lá, você não tira. É como se você colocasse um colírio invisível. Permanente. Durante um tempo. Sim. Durante um tempo. Pode ser repetido, ou então pode acoplar um colírio a esse tratamento também, fazer uma mistura, certo? Uma combinação de alternativas. Terapêuticas, exatamente. Então, é isso aí. Isso está posto, isso é Sociedade Europeia de Glaucoma, último consenso. A Academia Americana foi pelo mesmo caminho e a japonesa também. Pronto, mas se perder essa janela, não tem mais Perdeu a janela, aí já fica difícil. Gente. Aí o laser já não funciona. Já não funciona. Aí tem que ser só o colírio. Só o colírio, e se não funcionar, a cirurgia. Sim. Tá? A cirurgia de centro cirúrgico. Esse laser que eu falei é um laser que faz no consultório. É um laser que você não precisa internar, precisa tampar olho, você faz e vai embora para casa com a visão um pouquinho turva, mas recupera logo. Recupera rapidíssimo. E hoje em dia, a gente vai voltar para esse assunto, mas em relação à precisão do olho, né, de uma cirurgia de olho, a robótica está presente nesse tipo de cirurgia no olho? A robótica, sim, já está presente. Já existe relato de cirurgia feita por robô de retina e de catarata, mas ainda experimental. Aqui em Salvador não tem ainda. Não, ainda não. A gente já usa muito equipamento robotizado, digamos assim, porque, imagine, nós fazemos a cirurgia do paciente, a gente opera o olho do paciente sem olhar para o olho diretamente. Eu não fico assim olhando para o olho do paciente. Eu fico olhando num microscópio de alta resolução. Uma tela, né? Tá? E também eu posso fazer uma cirurgia em 3D, olhando para uma tela. O olho do paciente está aqui, eu estou olhando para a tela. 3 dimensões. Exatamente. Eu tenho que usar um óculos específico. Isso já se faz aqui em Salvador. E isso, assim, a rapidez com que isso chegou na Bahia e chegou nos rincões do país todo e do mundo todo foi muito rápido. Então, eu acho que a robótica controlada por um humano, porque cirurgia tem técnica, mas não tem só técnica, tem a tática, que é a mudança ali na hora. É o que ocorrer, né? O que ocorrer. Mas, doutora Cláudia, a gente hoje também tem, em termos de perspectivas, nós temos aí a inteligência artificial chegando em todos os setores. Ela também vai estar presente nessas questões oftalmológicas e de cirurgia e de tratamento do glaucoma? A inteligência artificial já está presente na nossa prática diária. Como eu falei, o campo visual computadorizado já tem embutido nele, né, a inteligência artificial.
Isso lá atrás, né, o início de tudo. Eu me lembro que você falou, mas eu quero saber de mais coisas. Mais. Né? E a gente já tem a inteligência artificial naquele exame lá, de campo visual de realidade virtual. Tem uma pessoa falando no seu ouvido aqui, que é a inteligência artificial. E a gente tem também no diagnóstico. Então, já existem padrões de alterações que são diagnosticados por IA. Por inteligência artificial. Por inteligência artificial, tanto de campo visual quanto de imagens do nervo óptico. Vamos lá, nossa produção, a jornalista Samuelita Santana, levanta o material, nos dá de bandeja aqui, os principais tipos de glaucoma e os sinais de alerta. Tá, os principais tipos de glaucoma nós falamos, né? O principal é o de ângulo aberto, mais em torno de 90%. Mais prevalente, Mais né? prevalente. Qual é o pior caso? É o fechado ou o aberto? Fechado. O fechado é mais difícil, é mais rebelde, a gente tem que já começar com laser também, mas é outro tipo de laser, para evitar uma crise aguda de glaucoma. Esse pode dar sintoma, esse pode cegar do dia para a noite. Aí esse tem dores, né? Tem dor no olho. Esse pode ter dores, pode ter visão de halos, pode ter uma outra sintomatologia, né? Visão de contorno ao redor da luz. Então, isso a gente tem que ter o paciente mais próximo para saber o que ele usa. O paciente às vezes acha que o oftalmologista é só um passador de óculos. Isso não é pouco importante, é muito importante. A prescrição de óculos exatos é muito importante. Mas nós somos médicos. Então, a gente precisa saber o que o paciente usa, o que ele tem de doença. Porque um paciente, uma pessoa que chega, uma senhora que chega com 40 e poucos anos, com depressão, fibromialgia, usando uma série de medicamentos e ela tem um ângulo estreito ou fechado. E ela tem glaucoma. Ela pode ter uma crise de glaucoma do dia para a noite e acordar cega. Acordar cega, né? Ou então, né, ter uma crise de glaucoma da noite para o dia e acordar enxergando e dormir sem a visão. Por quê? Porque ele já tem uma predisposição dele, anatômica, não temos como mudar. Então por que ninguém me disse isso antes? Por que eu fui no oftalmo? Porque jovem, novinho, vai compensando tudo e não aparece, as coisas vão mudando. E aí, essa paciente usa um medicamento que fecha mais ainda o ângulo, porque tem uma depressão, porque tem uma doença de dor crônica, que causa dor crônica e precisa usar algum medicamento mais forte para a pessoa não vive. Enxaquecas, por exemplo? Por exemplo, enxaqueca. Eu sou prova viva disso, eu tenho enxaqueca. Você tem enxaqueca, mas não tem glaucoma. Felizmente. Graças a Deus. E existem sinais que as pessoas devem fazer com que a pessoa acelere a sua ida ao médico? Por exemplo, eu estou vendo moscas, por exemplo. Tem gente que vê umas mosquinhas voando, né? Se tem uma dor nos olhos intensa, se vê halos, se tem problemas quando vê os faróis dos carros, se vê uma borrado. Existem essas coisas? Existe sim. Assim, o que está lhe atrapalhando na sua função tem que ser visto. Seja uma visão ruim para longe, seja a sensibilidade à luz, a dificuldade de dirigir, dor no olho, tem que avaliar. Pode ser uma sinusite, tá? Pode ser uma dor de um outro ponto que está lá, referida lá, mas tem que ir. Você tem que avaliar, porque dor no olho é sempre preocupante. Né? Uma baixa de visão muito súbita, né? Do nada a visão ficou turva, tem que avaliar. Esses pontinhos, essas mosquinhas, sobretudo se acompanhada de raios luminosos, de flashes luminosos importantes, porque isso pode ser desde uma manifestação apenas vascular, né, uma constricção de vaso, e aí deu essa sensação de uma cobrinha brilhando, como o paciente fala, ou de uma coisa piscando, pulsando, mas também pode ser uma manifestação de um descolamento de retina, porque o vítreo puxa a retina e ela, como o neurônio ele é muito sensível, né, tanto o bastonete quanto o cone, ele vai dar um choque. Entendi. Existe uma coisa que eu li recentemente, tem pessoas que dormem sobre os olhos e isso pode aumentar a pressão ocular, né? Dormir. Tem um professor que ele até fala muito sobre isso, ele sempre pergunta de que lado que a pessoa dorme, preferencialmente, porque ele faz uma correlação entre o lado que o glaucoma é pior. A gente tem uma simetria, sempre o glaucoma é pior de um lado que do outro. Então ele faz essa correlação que é o lado que a pessoa mais dorme. Olha aí, gente, quanta coisa, quantos detalhes. Nós somos uma máquina que, com o passar dos anos, vão apresentando alguns probleminhas.
Eu queria saber, doutora, o que eu não lhe perguntei, que é importante que a gente deixe claro para os nossos espectadores, o que a gente pode contribuir para que mais e mais pessoas venham a se interessar pela saúde dos seus olhos antes que seja tarde demais. Se quiser usar essa câmera aqui para falar diretamente para as pessoas, eu te agradeço. Eu queria assim, deixar como mensagem final que procurar informações. A educação, né, começa pela educação, então procurar informações confiáveis, cuidado com fake news, cuidado com colírios milagrosos, com receitas milagrosas. Tem gente que coloca limão nos olhos porque diz que viu na internet. Nem vou falar tudo que eu já presenciei de colocar nos olhos, porque acho que a gente nem deve falar aqui, mas, de fato, procurar informações em fontes confiáveis, em associações. A Sociedade Brasileira de Glaucoma, inclusive, tem uma parte que é só para paciente. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia também pergunta lá, você é médico, você não é médico, por quê? Porque tem uma linguagem diferente para que a pessoa possa compreender. Nós estamos numa fase agora que a gente, nós médicos, professores ou não, nós estamos reaprendendo a transmitir o conhecimento na linguagem não científica, para que isso seja traduzido. Nós temos essa obrigação de levar para a população o conhecimento, porque estamos acostumados, como o advogado, né, também fala aquele linguajar muito do dia a dia, que as pessoas devem pensar, está falando para eu não entender. Não é isso. É porque aquilo fica natural para a gente. Então, precisamos mudar, né, fazer passar por esse filtro para que a mensagem chegue. Então, primeiro de tudo é se informar, né? E depois, tem gente na família com glaucoma? Eu sou portador de uma doença que eu preciso usar corticoide o tempo inteiro. Corticoide é um medicamento anti-inflamatório muito utilizado em doenças pulmonares, quem tem asma, quem é alérgico que usa corticoide como se fosse ketchup. Não é assim que se faz. Corticoide não é ketchup, corticoide não é sal que põe em pipoca. Corticoide é remédio e tem que ser usado com orientação médica. E tem gente que usa à toa. Então, tem que ter uma orientação por detrás. E o paciente que precisa, o paciente que está fazendo a quimioterapia, ele precisa usar corticoide na maioria das vezes. E isso vai causar aumento da pressão. E a gente tem que resolver do lado de cá. Eu tenho que tentar melhorar a situação daquele paciente, né? Então, esse paciente é um paciente que precisa fazer uma avaliação oftalmológica, porque o corticoide pode não só causar o glaucoma, como também catarata. É um paciente que precisa ser avaliado, que tem história na família, que é diabético, que é hipertenso, tem um glaucoma que a gente falou que é o secundário, que é aquela pessoa que ela não tem o glaucoma primário lá, de ângulo aberto ou fechado, mas ela desenvolve diabetes, a doença passa, caminha, progride, e daí causa uma alteração no olho chamada retinopatia diabética. E essa retinopatia diabética pode causar glaucoma secundário ao diabetes. Então, termine, desculpa. Esse glaucoma secundário é um glaucoma de dificílimo controle, muito difícil, apesar de tudo que a gente faz, é muito difícil a gente conseguir parar ele. Então, não chegar a esse ponto que é o principal. Olha, a gente está encerrando a nossa belíssima entrevista de hoje, mas a gente tem que falar do lado humano, vamos ser rapidinho, né? Porque nós avançamos um pouco aqui no tanto conhecimento. Casada, tem filhos, os filhos são médicos, tem antecessores médicos, ou foi o primeiro caso na família? E o que é que gosta de fazer a doutora Cláudia Galvão? Eu sou meio ovelha negra, né, da família, não tenho antecessores médicos. Meu avô paterno foi o caixeiro viajante farmacêutico. Talvez daí venha essa vertente, essa veia aí para o lado da saúde. Tenho 2 filhos, sou casada, tenho 2 filhos. A minha filha mais velha tem 24 anos e já acabou de formar em medicina. Temos aí uma sucessão. E o meu filho, de 21 anos, decidiu ir para o outro lado, que é da agronomia, o lado da terra. E faz o que quando não está ensinando nem clinicando? Trabalhando. Eu sou muito caseira, eu gosto de ficar em casa, sou uma pessoa mais reclusa, mas eu gosto de receber amigos e família, gosto de cozinhar,
Gosto de experienciar esses momentos dentro de casa. Eu acho que não sou cozinheira chefe chique, sabe? Mas o momento da cozinha, eu gosto muito de estar na cozinha. Adoro ficar na cozinha fazendo comida, porque acho que é uma outra forma de cuidar. Ser generosa, né? A doutora Cláudia não falou, mas ela gosta muito de ler. Ela ganhou um livro de Irmã Dulce, que eu dei a ela, o primeiro livro da biografia, Além da Fé. Prometeu que vai ler, inclusive, porque trabalha lá nas obras sociais de Irmã Dulce. E eu só tenho a agradecer, acho que todos que assistiram esse programa. E, mais uma vez, gente, dê um like. Você que está assistindo, gostando, dê um like, compartilhe, leve esse assunto para outras pessoas e se inscreva no nosso canal, que todas as semanas nós temos um novo episódio do FabaMed Conexão Saúde. Hoje, sobre glaucoma, usando um trocadilho, a doutora melhorou muito a minha visão sobre a doença, né? E a gente vai encerrando aqui e agradecendo, né? Muito obrigado por tudo que eu aprendi aqui, eu acho que todos aprenderam. Mais alguma coisa quer falar? Eu queria deixar uma mensagenzinha final, assim, gente, o glaucoma é uma doença silenciosa, mas a gente tem a obrigação de fazer barulho, de tirar ela do silêncio, de tirar ela do esconderijo. Então, eu acho que te agradecer por isso, né, por levar esse nosso podcast, né? Isso, para a gente levar o conhecimento e o ruído ser feito. Não pense que você não está correndo risco nesse momento porque você tem medo de médico ou porque você acha que está tudo bem com a sua visão e que é apenas uma consequência natural do seu envelhecimento. Então, a gente fica muito feliz com esse tema abordado e a gente se despede aqui dos nossos espectadores com o nosso FabaMed Conexão Saúde. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser.